Shalom para você que é um estudante da Palavra de Deus, muito obrigado pela sua companhia. Eu sou o pastor Montefusco e você está no canal Mensagens Bíblicas Ilustradas. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixe o seu like e compartilhe. Bem, o estudo de hoje é, na verdade, meio que uma continuação do estudo anterior sobre a questão do OVNIs e o que a Bíblia tem a ver com isso. Se você não assistiu aquele vídeo, o link está aqui embaixo para você ficar bem atualizado. Pois bem, meus queridos, acontece que de repente eu esbarrei com esse vídeo, que é uma entrevista de Jô Soares a um escritor de ufologia, e ele garante que tem altos bate-papos com seres de outro planeta. Vamos dar uma olhada nesse vídeo. Conversar com ele a respeito de conversas com extraterrestres. Um amigo espiritual, ou seja, alguém do outro lado da vida, disse, na medida em que você decidiu publicar isso com pseudônimo, nós podemos propor um? Eu digo, olha, para mim tanto faz o nome. Disse, olha, coloca esse aí que tem a ver com questões do passado e um dia no futuro você vai entender. Essas questões do passado a que ele está se referindo, nada mais é do que o ensino sobre a reencarnação. Ele vai dizer que ele teve vidas passadas e que foi revelado isso através desses contatos com extraterrestres. Daí já tiramos de início que esses ensinamentos evidentemente são antibíblicos, portanto é um ensino demoníaco. Conforme a profecia diz que nos últimos tempos as pessoas estariam correndo atrás de ensinos de demônios. Agora você observou que esse trecho tem tudo a ver com o vídeo anterior que eu coloquei para vocês falando sobre a questão dos contatos com os OVNIs, com os ETs, com aliens, que na realidade nada mais são do que demônios travestidos em seres de outros planetas que supostamente são bem intencionados e querem nos ajudar. Agora ele vai dizer que os autores dos livros que ele escreveu, na realidade, são todos espíritos e alguns deles habitam em cemitérios. Pode haver alguma dúvida que isso realmente é algo das trevas? De repente, os verdadeiros autores intelectuais das ideias que toscamente tentam colocar no papel se apresentavam como espíritos, os fregueses lá do cemitério do Popó, mas deixavam claro que tinham outros ali que não eram espíritos de pessoas que haviam morrido aqui, e sim espíritos que estavam também encarnados em outros orbes e já com um certo adiantamento tecnológico, se deslocavam até a Terra e se desdobravam, se misturando com os amigos espirituais na tentativa de ajudar a raça humana em seguir adiante. Perceberam o engano aí, né, por trás dessas palavras? Eles se passam por seres bonzinhos, que são bem intencionados, que querem ajudar a humanidade e, enfim, até o Jô Soares faz questionamentos. Quer dizer, por que de repente tem essa mistura de espiritismo com extraterrestre e com reencarnação? Isso não fica uma coisa meio... É claro que a Bíblia diz que o diabo se transforma em anjo de luz para enganar as pessoas. Ele não vai aparecer com um tridente, com um rabo, com aquela cara horrenda que nós somos acostumados a ver nos quadros e no imaginário popular. Não, ele vem travestido realmente de gente boa, ele vem travestido de anjos bons, de seres que são do bem, que querem somente o bem da humanidade. Mas sempre está embutida aí aquela ideia de afastar as pessoas do contato com Deus, o Criador, aquele que de fato deve ser adorado e seguido. Vamos dar uma olhadinha agora na fala do Jô e daqui a pouco nós voltamos para comentar. O que um disco voador... Eu acredito, eu acho que eu nunca vi, eu adoraria ver, né? Não gostaria que me levassem para um passeio, mas ver, eu queria ver de dia, para não dizer, é uma luz, não, eu queria ver o bichinho todo lá. Mas será que é um tédio tão grande nos outros planetas que eles têm que vir aqui para ir assustar uma pessoa em Sapucaí, pegar uma velhinha lá na orla para dar um susto nela? Eu não entendo por que se há intenção de ajudar, não é uma coisa explícita. Aí, vocês lembram que eu falei no vídeo anterior que esse assunto sobre OVNIs tem realmente enlouquecido a sociedade como um todo, tem alcançado todos os níveis intelectuais, em todos os setores da sociedade. Ele era um homem muito culto, muito estudioso. Aliás, em uma entrevista, ele até disse que já leu a Bíblia 5 vezes. Leu muito mais do que muitos cristãos por aí. Mas a questão não é ler, é entender. E o entendimento só vem através de uma ação do Espírito Santo, da iluminação do Espírito Santo. Portanto, meu conselho é, quando você for ler a Bíblia, antes ore pedindo a direção do Espírito Santo para lhe mostrar as verdades que ali estão, que para a grande maioria não passa de historinhas da carochinha, algo que são absurdos, que são mostrados ali nas páginas das Escrituras através dos muitos milagres e aparições de anjos verdadeiros que vieram realmente para trazer uma mensagem de Deus para o homem.
Mas olha o que Jesus Cristo disse, e bate muito bem com o que nós acabamos de ouvir. Pai, eu te dou graça porque ocultaste essas verdades aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Glória a Deus que eu sou um desses pequeninos. Quem sabe você também é um desses pequeninos, que Deus tem mostrado essas verdades que essa mente tão capacitada não pôde compreender. Agora que vem a mão, meus amigos, veja essa próxima revelação. Já é chegado o momento da reintegração cósmica do nosso mundo. Mas fato é que esse tal momento da reintegração cósmica seria marcado pelo primeiro contato oficial com esses seres. Não, eu sei. Segundo- Mas esse fruto, simbolicamente, Seria a volta de Cristo. A volta de Cristo. Sim. E então, viu só, essa revelação aí foi de arrepiar os cabelos da nuca. Pela madrugada, que coisa incrível isso. Agora, se você não compreendeu direitinho, confere comigo no replay. Seria a Seria volta de Cristo. A volta de Cristo. Sim. Ou seja, até os demônios estão aguardando a vinda de Cristo, sim, porque quando Cristo vier tirar a sua noiva, tirar a igreja, tirar o seu povo aqui da terra, e o Espírito Santo subir junto com a igreja, então o campo ficará livre para que os demônios, para que Satanás, o anticristo, a besta, o falso profeta e toda aquela horda de gente que é totalmente obscurecida, tenebrosa, que estão trabalhando a favor do mal, possam fazer o que eles quiserem, exatamente na liberdade que eles vão ter. Bem, mas você acha que ele terminou, que já ouviu de tudo, já viu de tudo? Não, ainda não, tem muito mais. Agora, olha só o que vem posteriormente. Tudo entra à volta do Cristo, quer dizer, não é Seria uma, o primeiro contato não é falado. uma espaçonave que vai chegar. Sim. Cristo Só há uma viria. forma de vir lá de fora. Ou voando feito um superômetro sobre as nuvens, ou voando em alguma coisa. Não, agora você vai concordar comigo. O cara extrapolou, o cara viajou na maionese. Não, ele pirou mesmo. Mas é exatamente isso que eles estão dizendo, meus queridos, que toda a questão dos OVNIs, todas as questões das aparições que estão acontecendo aí, será usado como uma justificativa para o desaparecimento repentino da igreja no arrebatamento. Olha, eles têm dito isso, e não é só esse aí que está dizendo que está recebendo mensagem direta lá do além, lá de outro planeta, que na realidade nós sabemos que vem das trevas. Não é só ele, tem muitos outros relatos. E tudo isso é justificado através daqueles teólogos ditos teólogos dos discos, que falam que a Bíblia já revelava sobre aparições extraterrestres, e aí eles vão encaixando, montando quebra-cabeça para dizer às pessoas que, de fato, quando esse povo, os cristãos, aqueles que são resistentes a uma mudança de uma era para outra, de um crescimento, de uma evolução social e espiritual. Sim, porque eles dizem que a verdadeira espiritualidade está em que todos vão dar suas mãos e andarem juntos. Olha só o próximo vídeo. Veja só, se você me perguntasse terrível qual é a isso. sua religião, é terrível. Eu lhe diria, Jô, a minha religião é a religião do mestre Ibn Arabi, que é a mesma de Jesus. Ele dizia: meu coração se tornou capaz de todas as formas. É pastagem para as gazelas, convento para os monges, templo para os ídolos. É a caba do peregrino, a tábua da lei e o livro do Corão. Minha religião é a religião do amor. Seja qual for o caminho que os camelos tomem, esta é minha religião e minha fé. Mas vocês perceberam que qual é o resultado que ele teve desses encontros obscuros? Claro, ele não tem mais uma fé objetiva, ele não tem mais uma fé conforme a Bíblia diz que devemos ter, no único Deus, único e verdadeiro, Criador de todas as coisas, e cremos em Jesus Cristo, aquele que morreu por nós e ressuscitou para nos salvar. Não, ele vai dizer aí, é templo de todos os ídolos, ele vai falar agora dessa miscelânea, ele vai falar agora desse dar as mãos a todos os tipos de crendices para que todos andem juntos. Essa é uma proposta do maligno, que, aliás, ele vai fazer isso no período da grande tribulação. Ele vai estabelecer uma moeda única, uma religião única, uma adoração única, tudo para ele, voltado para ele. Fica esperto, porque essa é a revelação bíblica diante dos nossos olhos, se concretizando por meio desses vários testemunhos de quem nunca creu na palavra. E por fim ele vai terminar fechando com chave de ouro aquilo que eu coloquei no vídeo anterior, de que ele quase enlouquece. São o resultado daqueles que têm encontros com esse tipo de seres. Isso é demonstrado através desse testemunho e de muitos outros que lhes falei no vídeo anterior. Quando eu não queria me envolver com nada disso, eles, entre falaram. aspas, mexeram nos meus centros memoriais e liberaram 3 encarnações, todas 3 muito complicadas.
Eu não enlouqueci porque eu tenho um mínimo de bom humor e também não tenho tempo para enlouquecer, pois tenho que trabalhar muito para sobreviver. Shalom, um abraço e até a próxima oportunidade. Fiquem com Deus e não esqueçam, não se glorie o sábio na sua sabedoria, não se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico na sua riqueza, mas aquele que se gloriar, glorie-se nisso, em conhecer o Senhor e saber que Ele é Deus. Um abraço, até a próxima.